Munaro aqui e eu vim conversar com você sobre questões padrão OAB. Como vocês já devem ter percebido, o nosso canal aqui no YouTube, Góes e Munaro, é para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho mais do que a gente tem dentro dos nossos cursos. No que toca a questão da OAB, nós não temos a primeira fase, mas temos monitoria para a segunda fase. Não é aquele curso efetivamente regular, mas é para te auxiliar nos maiores problemas para fins de prova da OAB. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, está aqui o nosso Instagram, está aqui os nossos canais de comunicação. Então, para você entender um pouquinho mais como é que eu sugiro que se faça uma prova da OAB, como é que eu sugiro que se responda uma questão padrão OAB, eu estou fazendo esse vídeo que vai ser super breve, é só uma ideia, só uma proposta. Como eu disse, os nossos canais de comunicação estão aqui, assim como o nosso Instagram. Fiquem super à vontade para nos contatar. Aqui fica o arroba do Instagram e também do nosso site. Vamos lá. Antes de enfrentar efetivamente as questões, é importante que vocês entendam um pouco mais sobre direito material do trabalho. Por que para entender de direito material do trabalho, antes de enfrentar a CLT e os seus dispositivos, eu preciso falar um pouco de princípio? Porque, como vocês sabem, a CLT é de 1943 e ela já passou por várias reformas, não é só a de 2017. A gente tem um monte de legislações que acabaram por tocar na CLT direta ou indiretamente, e isso fez com que o diploma que consolida a legislação que é própria dos trabalhadores, ela não seja mais original de fábrica, como eu costumo dizer. Ela passou por diversas alterações, e para entender todas elas, o mote de tudo é compreender a principiologia do direito do trabalho. O direito do trabalho ele tem uma matriz essencialmente humanística. O que eu quero dizer com isso? Ele se preocupa com a figura do trabalhador. Não é à toa que, quando abre a CLT, o artigo 2º e 3º se preocupa em dizer quem é o empregado e quem é o empregador. A CLT tem urgência de dizer como é que as relações serão forjadas, como as relações serão ajustadas. Então, dentro disso, queridos e queridas, se vocês não entendem a principiologia que rege a legislação trabalhista, vocês enfrentarão problemas para compreender as próprias disposições. E por que eu falo essencialmente humanista? Notoriamente porque ela protege os trabalhadores. Dentro de uma ideia de relações empregatícias, que é, como sabido, aquilo que regulamenta a CLT, é bem verdade que hoje a gente vive num mundo de relações para além do emprego. Mas a época que foi aprovada a CLT, vivíamos em um período absolutamente industrial e, em razão disso, necessidades que sempre estavam buscando emprego. O mundo mudou, a gente sabe, são discussões à parte, mas é lógico que o diploma que é próprio dos trabalhadores, ele foi nascido e criado dentro de uma ideia absolutamente fabril. E em razão disso, a gente tem que interpretar o dispositivo com aquela lupa da proteção, da matriz essencialmente humanística. E além de tudo isso que falo a vocês, lembrem que nós vemos de um passado onde existiu a escravidão. E em razão disso, a CLT se preocupa de forma urgente em bem ajustar questões de remuneração, questões de jornada, questões de higiene e segurança no trabalho. E se a gente não compreende desde logo o porquê dessa urgência, dessa necessidade de ajustar e essencialmente proteger o sujeito humano, causa um pouco de estranheza ao longo do navegar pelo dispositivo. Largo elenco principiológico, muito também porque nós não temos um código de processo do trabalho. E em razão de não termos um código de processo do trabalho, o que a gente faz? Usa o CPC. Mas não é simplesmente o abre a porta e vamos usar o CPC. Eu preciso saber por que eu uso o CPC. Eu preciso entender que lá na própria CLT eu tenho um dispositivo, notoriamente o 769, que me possibilita ir e voltar do CPC. E esse ir e voltar não é destemido. Eu preciso saber se eu tenho lacuna na CLT a ponto de utilizar. E muitas vezes vai ter, porque na CLT, em que pese a gente tenha dispositivos que tocam a questão processual, os próprios recursos, a gente é muito carente.
em questões técnicas e por isso a gente vai lá para o CPC. Também é bom lembrar que a CLT ela tem forte interpretação, e assim como todo ordenamento brasileiro, tendo como ponto de partida a Constituição. E aí vocês podem questionar, tá, mas a Constituição é de 88, sim, mas a CLT está dentro desse parâmetro, senão ela nem seria possível de continuar no ordenamento jurídico, certo? Muito bem. Aqui, em razão do nosso tempo, eu só vou destacar três grandes princípios que a gente tem que saber da CLT, também para fins de te ajudar a responder uma questão. Pensem que o princípio da proteção, o princípio da continuidade, o princípio da irrenunciabilidade de direitos, eles são os mais top, por assim dizer, principiologicamente falando. O princípio da proteção está baseado em todas as relações. Se vocês usarem a lupa do princípio da proteção, vocês conseguem interpretar todas as relações que voltam ao direito do trabalho, inclusive passagens da CLT, e a prova da OAB mostra isso de forma cristalina. Alguns dispositivos que a gente verifica que notoriamente o princípio da proteção ali vive. A ideia da continuidade, eu penso e parto do prisma que o sujeito trabalhador gostaria que a relação continuasse. Ah, mas eu conheço um caso que não é assim, eu também. Mas para fins de CLT, para fins de prova da OAB, tu tens que saber que, em tese, eu parto dessa principiologia. É claro que a questão pode te provocar, trazendo erros, trazendo até provocações que daqui a pouco o obreiro não estava seguindo. Tudo bem, aí vai ter exceção, mas a regra é que a pessoa que trabalha precisa do emprego, por isso, e, portanto, ela vai estar ali pensando nessa continuidade, desejando essa continuidade. E a irrenunciabilidade de direitos, e esse aqui é um ponto extremamente importante, porque eu não posso renunciar direitos, algumas exceções vão acontecer, e aí é bom que o candidato a futuro advogado e futuro meu colega de profissão saiba que aqui mora um ponto importante chamado direito coletivo do trabalho. E aí, se eu estiver acompanhada da minha categoria, talvez eu possa negociar algumas coisas. Isso não é renunciar, é uma questão de negociação e, infelizmente, muitas vezes a graduação não consegue albergar o direito coletivo e por isso a gente oferece no nosso curso essa mentoria que trata muito de direito coletivo, porque a gente sabe, tanto eu quanto o professor Maurício, que é uma falha por falta de tempo. Muitas vezes a graduação não tem como abordar com tempo. Ficam aqui o destaque desses três princípios, e eu quero falar também do artigo 7º da Constituição. Vocês sabem que ele é o princípio da proteção taxativamente exposto, vejam que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Vejam, tanto eu me preocupo em proteger que, além desses incisos que doravante vão aparecer, podem vir outros direitos, podem vir outras possibilidades, além de outros. E aqui abre o leque também para o direito coletivo. Vamos fazer juntos, então, exemplo de direito material, só para a gente se localizar. Isso aqui caiu na prova da OAB. Filomena é empregada da indústria de laticínios Queijo Bom Limitado desde janeiro de 20. No período aquisitivo de férias, 22 e 23, Filomena teve as seguintes ausências: 3 dias pela morte de um tio, um dia porque serviu de testemunha no processo do seu antigo empregador, 4 dias para fazer exames preventivos contra o câncer, um dia para fazer a prova de um concurso público para o que se inscreveu e 2 dias para fazer o alistamento eleitoral. Considerando os fatos que dispõe a CLT, responda as questões a seguir. Vejam como é importante a gente parte do prisma do princípio da proteção. Mas isso não significa que seja um escudo para o empregado fazer o que quiser. E aqui o que o exame queria saber é se a Filomena faltou e justificou, se as faltas são injustificadas ou justificadas, caberia o candidato aqui conhecer o artigo 473 da CLT, que é o que fala disso, e fala também da questão das férias, porque não é porque eu faltei trocentas vezes que eu não vou ter algum reflexo nas minhas férias. E aqui, se o candidato sabia quais eram as faltas justificadas ou não, ele conseguiria responder. Eu vou ler a B para vocês, depois a gente vai para as respostas. E a B, caso a Filomena queira converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário e faça tal requerimento ao empregador 15 dias antes do início das férias, sua proteção poderá ser juridicamente negada. Algumas questões da OAB, e caso vocês não saibam, as questões de escrever, as dissertativas, como a gente fala, elas têm três perfis. Ou
100% material, processual ou coletivo, ou meio a meio, a A diz uma coisa e o B diz o instrumento para utilização dessa coisa, ou uma nada a ver com a outra. Vamos de novo. Ou a questão fala do mesmo objeto, e aqui fala-se de férias, vejam que A e a B giram em torno de férias. Pode ser o mesmo elemento, tanto materialmente, como processualmente, como coletivamente. Segundo padrão de questão dissertativa, A, o direito material, B, o instrumento para utilizar. Tem esse tipo de questão também. E tem o terceiro perfil de questão, segunda fase, que é A, nada a ver com a B. Eu já vi questões B que não refletem em absolutamente nada a A. Então, candidatos e candidatas estejam preparados. Não é porque a A fala de férias que a B também vai falar. Aqui é o caso, mas poderia, por exemplo, a A falar de férias, a B falar de instrumento para fins de reivindicação das férias, uma reclamatória trabalhista, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E também eu poderia ter o caso de a A falar de uma coisa e a B falar de totalmente outra. A falar de férias e a B falar de higiene e segurança para fim de gosto de férias. Então, veja, não fiquem pensando que se fala de férias a questão, a B também vai falar, porque não necessariamente é o caso. Aqui, Filomena tem direito a 30 dias porque a empregada teve 5 faltas injustificadas na forma do 473. E aí caberia você, candidato, saber quais eram as faltas justificadas, como é questão de segunda fase, eu tenho certeza que tu ia saber localizar, porque quem vai para a segunda fase no direito do trabalho precisa conhecer o índice remissivo. Se você não conhece o índice remissivo, tem algum vídeo aqui no YouTube meu explicando como é que utiliza ele, também tem as nossas mentorias e fica aqui o convite para vocês. A B, sim, pois o abono pecuniário deve ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Prof. Andressa, eu conheço uma empresa que é um dia antes, eu também, mas para a prova da OAB, tu tem que saber o que está na CLT. O que está na CLT é 15 dias antes, tá? Muito bem. Vamos falar de processo, que esse vídeo aqui é só um repeteco, mas eu fico me emocionando e quero ficar lá horas aqui com vocês. Processo trabalho, quais são os artigos que eu digo que é o top 3 que o candidato trabalhista tem que conhecer? 769, que é a porta de saída da CLT. Por que que é a porta de saída? Porque a CLT confessa que ela, em algum momento, ela pode ser omissa. Vejam vocês que é uma confissão na CLT, lá no 769. Nos casos omissos, bom, então vai ter omissão. O direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas deste título. Vejam, eu não vou sair usando, como eu falei no início desse vídeo, eu não vou sair usando o CPC sem moderação. Não é isso. Eu vou usar o CPC na medida de que eu verifique uma omissão. E em verificando uma omissão de forma subsidiária, aí eu vou, né, que há uma omissão na lei, aí que eu vou para processo comum. E vejam, e o ponto 3 do 769, naquilo que for compatível ou que não seja incompatível. E por que que eu estou dizendo isso? Tem advogado envergonhando a classe querendo fazer recurso em 15 dias. Não existe. Lá nas bandas do CPC é 15 dias. Aqui, recurso ordinário, recurso e revista é 8 dias, é padrão, você sabe. A instrução normativa 39, eu também sempre lanço luzes, eu sou uma entusiasta da instrução normativa 39, tem muita gente que não conhece. Para a prova da OAB, dificilmente se cobra isso, mas um dia podem acabar cobrando, e eu sempre bato na tecla, porque para a questão de concurso, instruções normativas são muito cobradas. A OAB ainda não chegou nesse momento, mas, enfim, quem avisa amigo é. Se eu disse que o 769 é a porta de saída, o artigo 15 do CPC é a porta de entrada, porque na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas, administrativos, as disposições desse código e lei serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Por quê? Para completar e para acudir. Porque completa e porque ela é omisso. Certo? Outro ponto, e aqui eu não vou ter tempo de falar, que é da questão de execução, mas eu e o Maurício já estamos pensando em uma aula aberta, já deixo aqui o convite a vocês, sobre execução. E qual é o artigo mais importante aqui para a gente começar a falar de execução? 889. Fica a dica a vocês, porque no 889 fala-se que os trâmites e incidentes do processo de execução são aplicáveis naquilo em que não contravierem o presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa na Fazenda Pública Federal. LEF, queridos, na execução nós vamos para LEF, atenção, execução é outra pegada, e eu tenho amigos civilistas que não entendem, que se revoltam e me dizem assim, Andressa,
O processo de trabalho da execução é outro mundo, é outro mundo. Por isso que eu digo que nós temos um universo especial. Porque quando eu falo de execução no processo de trabalho, é outra ideia. Civilistas que me desculpem, mas aqui não dá. E aí alguns até se revoltam, mas aí eu mostro, eu acabo mostrando despacho, eu acabo mostrando decisões de processo de execução, eles param de discutir comigo. Não adianta. Processo de execução trabalhista, se você não é trabalhista, você não entende. Então, fica aqui a dica. Aqui eu deixei um print para vocês, só para se localizarem no espaço, geograficamente, a Instrução Normativa 39, ela abre a porta falando: dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015, aplicáveis e inaplicáveis ao processo do trabalho, de forma não exaustiva. Três pontos aqui. Por que que se criou a Instrução Normativa 39? Porque logo que foi aprovado o CPC de 15, existiam advogados, de novo, envergonhando a classe, utilizando o CPC sem moderação. Então, se tem placa, tem história, como eu costumo dizer. Teve que vir a instrução normativa para dizer não é para fazer isso e é para fazer aquilo. E ainda, vejam que a instrução normativa 39, ela faz uma licença poética dizendo o seguinte, de forma não exaustiva, eu posso ter me passado, eu posso ter esquecido de alguma coisa. Então, alerta. A instrução normativa, eu sugiro que faça a leitura, ela é bem curtinha, ela tem 9 páginas ou 11 páginas, é um número ímpar, não lembro agora, e é o que sim, o que não e o que nunca. Fica a dica a vocês. Eu fiz um pequeno croquis aqui das fases trabalhistas, a fase de rescisão, a fase recursal, a fase de liquidação e a fase de execução, só para a gente se localizar, só para vocês saberem onde estão pisando. Alguns alunos, às vezes, no calor da hora e no nervosismo que a gente sabe que é de praxe, falam que executam os títulos judiciais trabalhistas no final do processo. Não lá no TST, pelo amor de Deus, vocês descem, né? E lembra, nas minhas aulas de processo trabalho, eu digo, quando o processo sobe para o tribunal, Tribunal Regional do Trabalho da região, ou Tribunal Superior do Trabalho, ele fica com um alerta, eu volto, eu vou, mas eu volto. Porque quando transita em julgado, ele desce e a execução corre na vara que era a inicial. Então, a fase de liquidação, a fase de execução é lá onde começou o processo, certo? Não é no TRT, não é no TST. Lembrem, recurso ordinário, ele é na fase de instrução, agravo de petição é na execução. Se eu estou na execução, não existe recurso ordinário, por favor. Por favor. Se aparecer no teu exame, estamos na fase de execução, esquece recurso ordinário, não é mais, passou esse momento. 8 dias como de costume e padrão. Vamos fazer uma questão, então, falando um pouco de recurso com vocês. O magistrado, em determinada execução trabalhista, veja que eu estou nas bandas da execução, ativou todas as ferramentas eletrônicas requeridas pelo exequente, mas não teve sucesso no bloqueio do patrimônio. Assim, o magistrado intimou o credor a dar andamento ao feito, mas quedou-se inerte. E, por isso, o juiz determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, arquivo sem baixo. Um ano depois, o magistrado declarou de ofício a prescrição intercorrente, declarando extinta a execução pela inércia do credor, considerando a situação retratada e os termos da CLT, como advogado do exequente, responda aos itens a seguir. Outro ponto que eu quero destacar, queridos, eu sempre digo para os meus mentorados, observem para quem vocês estão advogando. Muitas vezes eu vejo brilhantes alunos no cacuete de estar defendendo, às vezes sempre o reclamante, achando que é, e muitas vezes eu não estou pelo reclamante. Então, observem, vejam que aqui vocês estão pelo exequente. Cuidado também, podia ser pelo executado, enfim, eu só estou dando exemplo, só porque às vezes o cacuete, eu sempre estou pelo reclamante, porque eu fiz o meu estágio sempre no escritório. Ah, não, eu sempre estou pela reclamada. Cuidado, às vezes rola essa confusãozinha e o cacuete nos leva à falha. Ah, que medida judicial você utilizaria para tentar reverter a decisão? E B, na medida judicial a ser utilizada, que tese você apresentaria para tentar afastar a prescrição intercorrente? Aqui um exemplo de medida e direito material. Eu alertei vocês que as questões da OB são esse padrão, ou 100% um assunto, ou direito material e processo, ou uma nada a ver com a outra. Aqui era duplinha sertaneja, né? Como eu costumo dizer. A duplinha sertaneja, ela é assim chamada porque ela anda lado a lado. Sempre. Piada infame, mas é a que a gente tem. Veja, eu precisava saber do instrumento e precisava saber do direito material. Qual é o recurso que eu utilizo lá na execução? Agravo de petição. O RO já passou. E qual é a tese? A tese é para falar que só fica caracterizada a prescrição depois de 2 anos. Artigo 11A da CLT, muito bem posto, está lá. O candidato deveria saber tanto o direito material quanto o processo.
Aqui, a menina dos meus olhos, direito coletivo, quem me conhece sabe que eu gosto muito, é um assunto que eu tenho muita paixão, pouco abordado na faculdade, eu faço sempre questão de dizer. Eu já havia adiantado que o sétimo ele fala são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua função social. E aqui, como é que eu arranjo, além de outros, negociação? Trago exemplo, o inciso 6º, o inciso 13, o inciso 14, salvo negociação coletiva. Irredutibilidade, salvo negociação. Duração, lá, 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 CCG, mediante negociação. Jornada de 6 horas, lá, 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 salvo negociação. Tem que saber o que eu posso e o que eu não posso negociar. Prof, onde é que eu vou saber? Primeiro, eu saber do artigo 7º. Primeira coisa. Depois, 611A e B. O A diz que sim, o B diz que não. E cuidado, não é exaustivo. Tem que cuidar, tem que ter atenção. Aqui, o que o problema exigia de ti? Direito coletivo. Eu sempre digo, cai direito coletivo na OAB. No último exame, eu fiz uma mentoria, acho que foi sábado de tarde, o exame era domingo, e eu falei, vocês estudaram direito coletivo? E a galera, prof, não deu tempo. E eu falei algumas coisas assim que veio na minha cabeça. Depois eles me chamam de bruxa. Caiu no exame questão de coletivo. Alguma coisa sempre cai, podem ter certeza. Vamos lá. Uma determinada categoria profissional acertou em convenção coletiva com a categoria econômica, que a jornada de trabalho dos empregados passaria a ser, a partir de fevereiro de 23, de 4 horas diárias durante 7 dias da semana. Em contrapartida, os trabalhadores não teriam repouso semanal remunerado, pois mesmo sem repouso, a jornada seria de 20 horas semanais, inferior ao módulo constitucional. Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, responda a seguir. Vejam que o próprio problema já te lançou o alerta, CLT. Ah, quando a supressão do repouso semanal é válida, justifique. Vejam, tem coisas que são irrenunciáveis. Isso aqui está lá no 611B, exatamente assim. Eu já vou lá. B. Se o teu cliente, empregado da sociedade empresária, considerasse injusta a cláusula e quisesse anulá-la judicialmente, contra quem deveria ajuizar a sessão? O que eu falei? Direito material e direito processual. De que forma e como? Então, daqui. Não, eu não poderia negociar, porque isso é objeto ilícito de negociação. Está lá no 611B da CLT. Inclusive, isso foi objeto de tema do STF. Eu lembro que nesse exame eles aceitaram também o candidato que colocava o 1046, e acho que parece bem assertivo isso, porque demonstra conhecimento e demonstra também a certeza de que o sujeito tão trabalhista é que está por dentro dos temas de STF. Então, corretamente, o espelho aceitava isso. E a ação deve ser movida contra a sociedade empresária e os sindicatos da classe. Evidentemente, o sindicato tem que estar nessa confusão. Afinal de contas, negociou. Ah, mas meu sindicato não me representa. Bom, mas isso é um problema de sociologia, questão social, isso a gente tem que tratar em outro lugar. Quando eu falo de questão de sindicato, ele sim tem que estar, até por ser lei de consórcio, passivo e necessário, está lá na CLT. Certo? Queridos e queridas, espero que tenham gostado. Fica aqui o convite, fica aqui o nosso Instagram para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Eu e o professor Maurício temos cursos de verão, cursos de meia extensão, cursos de todas as formas de trabalho. Tanto a gente tenta abordar muito o que os nossos alunos também nos avisam, nos sinalizam pela necessidade, é eminentemente prático, é advocacia. Então, quem quiser conhecer também as nossas mentorias para fins de prova da OB, é só mandar um direct lá no Góes e Munaro, ou para mim, ou para o Maurício. A gente costuma ser rápido na resposta e a gente espera vocês. Até qualquer outra hora.